Olá galera, eu vou fazer esse vídeo nos comentários que eu vi aqui, tanto aqui como nas outras plataformas, de algumas pessoas. Olha, tem pessoas que se dizendo nos podcasts, e até em podcast é famoso, que é profeta. Primeira coisa, mentira, essas pessoas não são profetas. E nem tampouco apóstolos. Vou dizer por quê. Porque profeta é quem profetiza ou quem diz palavras para serem ditas como forma de aviso da parte de Deus e de Jesus. Então, quando João Batista veio, ele foi o último profeta enviado por Deus. Por Deus. Não pode ser apóstolo, porque o último apóstolo de Deus, de Cristo, foi Paulo, o último que morreu, Paulo. Depois daí, vieram os discípulos, que era um grupo de pessoas instruídas que já tinham ouvido falar de Cristo, alguns até tinham visto Cristo, ou se não, enviado e orientado pelos apóstolos naquela época. E aí, a partir daí, ficaram os discípulos, qualquer pessoa que queira ser discípulo. Ela se orienta, ela estuda, e aí passa a ser discípulos. Mais na frente, lá para o século, vamos dizer, 100, então as igrejas se dividiram, várias igrejas, né? E começaram a colocar títulos neles, principalmente a igreja católica e a igreja ortodoxa, né? A igreja se dividiu. Aí botaram o nome de bispo, né? Padre, e aí foi por diante. A igreja, primeira divisão para determinar título, que nenhum desses títulos, a não ser apóstolos, na verdade Jesus chamou de seguidores, e discípulos. Mas bispo por diante foi a igreja que denominou. Isso já depois do ano 100 anos depois que Cristo foi aos céus. E aí a igreja criou, depois houve outra divisão, aí criaram a igreja protestante. Com a igreja protestante aí vieram os nomes de apóstolos de novo, vieram de diácono, pastor, e esses nomes de novo vieram. Mas isso não tem nada a ver com os títulos. Esses títulos são títulos dados pelos homens. Bom, e não tem nada a ver com a pregação do Evangelho, porque Jesus mandou pregar aos homens essa seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros que gostaria que os outros lhe fizessem. Ou seja, a prática do bem. Esse foi o ensinamento que é chamado de Boa Nova, e mais nada. Fazendo isso, estava pregando o Evangelho de Cristo, que era o que Cristo veio ensinar. Bom, aí nós vemos pastora, vemos apóstolos, vemos profetas vindo no podcast mentir. Eu escuto direto aqui uma pastora no podcast dizer que foi ao inferno, que viu isso, que viu aquilo. Mentira! Por quê? Porque eu como espírita, que espírita nada mais é que um cristão que estuda a palavra de Deus e os mistérios de Deus. Na verdade, Deus não tem mistério. Então,
ninguém vai ao inferno e ninguém vai ao paraíso. E ela disse que tinha ido ao paraíso e tinha ido ao inferno e contou como era que é lá. Não existe. Olha, tanto o inferno como o céu, o paraíso, são estados de consciência do espírito. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa está aqui nesse mundo e aprontou diversas coisas ruins. Foi sempre feito pelo lado dele, ele sempre procurou o caminho do mal. Então essa pessoa vai para um local chamado, passará por um local chamado de umbral. Umbral nada mais é do que um estádio, um nível vibratório, como se o espírito passasse por depressão, muito forte. Então ele só vê coisas ruins, sente coisas ruins, quer estar em lugares escuros, como hoje o depressivo ele só quer viver dentro de um quarto trancado. É onde ele vê bichos, monstros, pessoas ruins. Então é o chamado de umbral. A sua consciência bate naquilo que ele cometeu errado. E outros tipos de coisa. Cada espírito vai com sua força vibratória e aí ele encontra o seu inferno, que é chamado de umbral. Mas não é o inferno como a Igreja Católica e os protestantes falam. Aquele inferno não existe. Bom, temos o paraíso. O paraíso nada mais é também um estado onde poderá se encontrar aqueles espíritos mais elevados que estiveram aqui na Terra, mais melhorzinho, né? Praticaram o bem, foram para o lado do bem, e aí ele recebe um local melhor do que o umbral, e lá vai ver por um tempo até melhorar, crescer, aprender e voltar de novo para subir de nível vibratório, até chegar num ponto altíssimo, que é muito difícil chegar. A única que chegou foram pessoas como de Jesus para cima. Nunca outro chegou para baixo. Né? Em lugares melhores, bem melhores, mais alegres, mais felizes, mais confortáveis, né? Mas não como é um chamado de paraíso. Apesar de que esses lugares 10 vezes melhor que a Terra. Então, que onde nós estamos vivendo. Isso é o que eles chamam. Então, é mentira esses profetas que não são profetas, esses pastores ou pastoras que dizem que foi ao inferno e viu isso, viu aquilo outro. Não viram nada. Isso é coisa da cabeça deles e pode crer, e pode acreditar. Teria um monte de coisas aqui que eles falam que eu poderia rebater aqui, mas eu não estou discutindo religião. Cada um faça e estude. Procure a verdade vos libertará. Mas eu só quero dizer uma coisa. Nem Jesus e nem o Deus o Eterno, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, a luz divina de todo o poder, é chamado de Javé. Javé é outro ser que imitou Deus, é como se fosse um anjo. Um anjo como Rafael, um anjo como Gabriel, mas ele não é Javé. Por quê? Porque em várias partes da Bíblia vem dizendo: ninguém viu Deus, a face de Deus, ninguém, e ninguém verá, nem Jesus Cristo viu. Somente no fim dos tempos, quando tivermos ido ao sublime face, quando nós passarmos por toda a fase de purgar os nossos pecados, ou seja, expiação, e passarmos para espíritos bons, espíritos puros, aí nós poderemos ver a face de Deus, que é muito difícil. Mas ninguém viu a face de Deus. Agora, a face de Javé